Olá! A inteligência sempre foi uma das habilidades mais admiradas entre os seres humanos. Mas o que faz uma pessoa mais inteligente que a outra? É possível aumentar a capacidade cerebral? Essas são algumas das questões que levantamos no programa de hoje. Nesta edição, o assunto é mecanismos da inteligência. Responda rapidamente. Para você, o que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem capacidade de fazer e aprender com facilidade. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que busca conhecimento, que sempre está disposta a aprender cada vez mais. Para mim, é a pessoa que toma a decisão certa nos momentos certos. Tomar a decisão certa no momento certo, tal qual o jogador de xadrez na hora do checkmate. Igual ao físico ao formular a teoria da relatividade. Assim como o artista, capaz de criar uma das mais belas obras-primas da história da humanidade. Tomar a decisão certa no momento certo. Exatamente como os nerds do Vale do Silício, que revolucionaram o mundo da informática. Da mesma maneira que o jogador que decide em fração de segundos a jogada perfeita que culminará no grito de gol. Com certeza você vai concordar que Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Bill Gates e até mesmo o Rei Pelé, assim como o jovem craque Neymar, são verdadeiros gênios nas suas áreas de atuação, que são indivíduos extremamente inteligentes. Uma constatação que se transforma em dilema, pois afinal, o que as habilidades deles têm em comum? Pensar a inteligência sob esse ponto de vista gera uma sensação parecida com a que temos quando ouvimos a pergunta "o que é o amor?". Antes da pergunta, sabemos exatamente a resposta. Depois dela, já não sabemos mais. Para tentar dar uma explicação para esse dilema, podemos buscar a resposta bem aqui, no nosso cérebro. Neste exato momento, enquanto você assiste a este programa, milhões de descargas elétricas estão se processando no seu cérebro. Essa verdadeira tempestade está sendo provocada pelo som da minha voz, pelas imagens que você vê, pelas letras em evidência na tela e até pela música de fundo usada na edição. Isso acontece porque seus olhos e seus ouvidos traduzem os sons e imagens de todos os elementos que compõem este vídeo em centenas de milhares de sinais elétricos que percorrem o seu cérebro, até encontrar uma área capaz de reconhecer os estímulos que você está recebendo neste momento. Em seguida, mais ondas elétricas varrem a massa cinzenta do cérebro, comparando as informações com outras que já estavam escondidas em algum canto qualquer da sua memória. E dessa maneira, você é capaz de entender tudo o que está vendo e ouvindo. Envolvidas em todo este processo estão bilhões de células nervosas, os neurônios, responsáveis pelo tráfego de todas as informações necessárias para você compreender os estímulos que esta reportagem está te passando agora. Estima-se que o cérebro humano tenha cerca de 100 bilhões de neurônios, e são eles os responsáveis por coletar informações internas e externas ao organismo, avaliar essas informações e coordenar atividades apropriadas à situação e às necessidades atuais da pessoa. E é a essa capacidade de usar informações prévias na resolução de problemas que dá-se o nome de inteligência. Uma pessoa inteligente, ela tem uma memória muito ampla, muito fresca, ela tem a capacidade de associação muito grande, ela consegue fazer mais sinapses, ela processa muito mais rápido várias informações. Ela associa muita coisa de uma forma muito mais rápida. Capacidade de associação, sinapses, memória, processamento. Reparou quantas palavras são necessárias quando se tenta explicar a inteligência? Algumas até nos lembram um equipamento essencial no nosso dia a dia. Quando se fala em memória e processamento, é fácil se lembrar de um computador. Assim como também é comum associar o cérebro a essa máquina de processamento de dados. Memória RAM de 1, 2 ou até 3 GB.
disco rígido com capacidade de processamento de até 4 terabytes. Pois é, a capacidade de processamento de um microcomputador pode ser medida. Mas e a capacidade cerebral? É possível determinar o tamanho da inteligência? É isso justamente que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui no laboratório de avaliação e medidas psicológicas. Existem outros laboratórios no país que se devotam, né, a construir instrumentos. Então, nós estamos, por exemplo, no momento, construindo uma bateria de teste de inteligência, né? De inteligências, na verdade, porque nós estamos medindo várias áreas. Eu tenho outro teste de inteligência infantil através do desenho, que é uma inteligência visoespacial. Existem outros locais no país que eles estão medindo a inteligência geral. Tá? Então, a inteligência é possível ser medida assim. No início do século XX, em Paris, o psicólogo Alfred Binet recebeu uma tarefa do ministro da Educação da França: encontrar uma maneira de prever quais crianças vindas da zona rural teriam defasagem de aprendizagem em relação às crianças da cidade. O governo queria oferecer educação especial para essas crianças. Em 1905, Binet apresenta um teste de raciocínio com questões que testavam a memória e o potencial de resolver problemas de lógica. O objetivo era medir a capacidade de compreensão pura e simplesmente, sem levar em consideração o nível de instrução entre as crianças. Pouco tempo depois, um alemão chamado Wilhelm Stern criou um sistema de pontuação padrão para o teste e lhe deu o nome de quociente de inteligência. Nascia aí o método mais bem-sucedido para medir a inteligência, o famoso teste de QI. Tão complicado como medir a inteligência é entender por que ela se manifesta de maneira diferente de pessoa para pessoa. Ou seja, compreender por que uns são mais criativos do que outros, porque há quem se saia melhor em matemática e física e quem tenha melhor desempenho na leitura ou na escrita. A inteligência com a aquisição de conhecimentos, que é essa inteligência cristalizada, está muito relacionada com o nível educacional, inclusive. Tá? Nível educacional, aí tem o ambiente cultural, que te dá mais vocabulário, isso está relacionado à aquisição de conhecimento. Tá? Mas em algumas áreas a gente quer separar, por isso, por exemplo, quando você mede inteligência fluida, que é a capacidade de estabelecer relações, você evita que tenha conteúdos que sejam aprendidos na escola. Tá? Algumas vezes existem sim alguns conteúdos, principalmente quando você lida com matemática. Tá? Mas a gente tenta que os testes que a gente está desenvolvendo pelo país não estejam relacionados com o conteúdo da escola. Amplamente aceito e utilizado pela comunidade científica, o teste de QI começou a perder crédito na década de 1980, quando o psicólogo Howard Gardner propôs a teoria das inteligências múltiplas. Segundo essa teoria, a inteligência não pode ser um conceito único, indivisível, mas sim uma soma de várias habilidades. Ele mostrou que existem vários tipos de inteligência, inclusive uma inteligência social, uma inteligência interpessoal, que a gente ainda está tentando medir, mas a gente não consegue, tem algumas áreas que a gente não conseguiu ainda, mas ela abriu o conceito de inteligência. Tá? Então, por exemplo, eu posso ser inteligente na área verbal e não necessariamente ser na área matemática, ou na área espacial, tá? ou na memória, tá? Ou rapidez de pensamento, enfim, uma área não necessariamente tem ligação com a outra, são áreas independentes. Daqui a pouco o assunto trata com mais detalhes da teoria das inteligências múltiplas. É só um instante.